Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, vamos falar sobre o potencial da produção de gás natural e fertilizantes no Brasil. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, solicitou a realização de uma audiência pública na Câmara sobre este assunto. E para tratar do tema, o deputado é o nosso convidado. Deputado, muito obrigado por mais esta oportunidade de lhe entrevistar. Para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre essa produção dos fertilizantes. É estratégico para o Brasil perseguir esse aumento dessa produção? Olá, Marcelo, e a todos aqueles que acompanham aqui a gente através da TV Câmara. Dizer que é fundamental. O Brasil tem 50% das suas exportações vem do agro. E 80% dos fertilizantes consumidos pelo agronegócio brasileiro é importado. Ou seja, nós temos aí um potencial muito grande no mercado interno. E o Brasil representa sozinho quase 10% do consumo de fertilizante do mundo. Nós estamos falando de um valor significativo. Ano passado foram 15,55 milhões de toneladas de fertilizante utilizado na agropecuária brasileira, fora todo o potencial da indústria química. Quando eu digo isso, é porque o Brasil tem uma política de importar gás natural, certo? Seja da Bolívia, da Argentina e outros tipos de gases de outros países, certo? Do que utilizar este gás, por exemplo, para a produção de nitrogênio. Nós temos um potencial de instalar várias plantas de produção, no caso de nitrogênio no Brasil, gerando emprego, gerando renda, oportunidade, divisas para o governo, através de tributos. E o que é feito hoje em grande parte com esse gás? Esse gás ele é reinjetado e é utilizado, principalmente pela Petrobras, para ser um instrumento facilitador na exploração do petróleo. Eu entendo que não há compatibilidade nisso, certo? Nós precisamos avançar no que diz respeito à legislação, mas o governo precisa ter um planejamento estratégico. Eu entendo que não dá para nós estarmos exportando emprego e importando produto. Porque quando a gente deixa de produzir aqui, nós estamos gerando emprego lá fora. Nós precisamos gerar emprego no Brasil, emprego de qualidade. E a indústria química ela tem um papel significativo, a indústria química no Brasil, de potencial, de crescimento, não só nesse setor como em outros setores, mas nós precisamos disso, de planejamento, previsibilidade, segurança jurídica. Precisa também que o parlamento avance na legislação necessária. Nós tivemos uma lei do gás, que foi uma lei extremamente trabalhada e importante, e nós precisamos de vontade política e de presença para o investimento. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos aí ainda mais consolidando todo esse valor que nós temos agregado na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Eu estou falando só do agro, mas a indústria química tem um potencial muito maior no que diz respeito a isso. E agora, Marcelo, e você que nos acompanha nesse momento, olha só o absurdo. O Brasil já está fazendo contato e negociação para expandir a importação de gás da Argentina. Enquanto que todas as produções de petróleo no Brasil, esse gás é reinjetado. Seja nas plataformas de petróleo, no Rio de Janeiro, na Bacia de Santos, no litoral do Nordeste brasileiro, mas seja em terra firme, como acontece no meu estado, na Bacia de Urucu, no município de Quari. Esse gás é reinjetado. E a gente Ou seja, ele é devolvido para... uma parte é queimada, uma pequena parte se perde, mas o grosso ele é reinjetado, certo? E não faz sentido isso, enquanto nós poderíamos estar tendo a matéria-prima produzir nitrogênio. E a partir daí, fortalecer isso, diminuir essa dependência de importação e, como eu disse, que é o nosso objetivo e a nossa luta nesse sentido, gerar emprego, oportunidade e renda aqui no Brasil. Alguns rankings colocam o Brasil entre os 30 maiores produtores de gás no mundo. Para que a gente consiga expandir essa produção dos fertilizantes utilizando nosso próprio gás, ao invés de um gás importado, nós precisaríamos ampliar essa produção de gás ainda mais, ou o que nós temos já seria adequado? Quer dizer, o gás brasileiro está subutilizado? Como é que o senhor enxerga essa questão? Como eu acabei de dizer, o grosso do gás está sendo reinjetado, não faz sentido isso. A gente importa gás, e que não é para a produção de nitrogênio, é para outra demanda. A gente importa gás, por exemplo, da Bolívia,
da Argentina, enquanto a gente poderia estar produzindo gás brasileiro, se utilizando dessa matriz que nós temos aqui, né, de todas essas plataformas onde nós temos a exploração de petróleo. Isso é inconcebível, né? Isso você não precisa ser um expert em engenharia química, em conhecimento profundo de economia, porque não faz sentido isso. Por que não utilizar essa matéria-prima com todas as suas potencialidades e variáveis? E aqui nós estamos apontando uma, que é a questão do nitrogênio, né? E nós estamos falando de um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? Lembrando que a soja tem uma particularidade com tecnologia desenvolvida pela Embrapa, certo? Mas que nós precisamos em grande demanda disso. Não é razoável que um país que sozinho tem uma demanda de quase 10% de fertilizante no mundo, isoladamente o Brasil tem essa demanda, a gente dependa 80% de outros países para estar importando. Enquanto nós poderíamos, em boa parte, estar diminuindo essa dependência, né? Fortalecendo a cadeia do agronegócio brasileiro e fortalecendo essa indústria, que ela é fundamental e importante. Senão a gente fica naquela visão de estar exportando commodities, né? Agora, deputado, o senhor, como eu disse na abertura do programa, solicitou a realização de uma audiência pública sobre esse tema. Quais foram as principais conclusões apresentadas pelos especialistas que participaram? Olha, algumas delas eu já citei, certo? Inclusive, nós, quando o atual governo assumiu, né, nós tínhamos realizado um trabalho na Comissão de Desenvolvimento Econômico, naquele momento a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Eu fui o presidente, o deputado Vitor Lippe relator, né, e nós entregamos o material para o ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin. E lá tem um capítulo tratando dessa questão. Por quê? Nós precisamos de planejamento. Nós precisamos da decisão política do governo de tirar esse monopólio da Petrobras. E nós precisamos da decisão política de querer que o governo também, né, tenha a intenção de fazer com que a gente possa atrair e buscar investimento para esse setor, certo? Então, aquilo que eu disse, nós precisamos de previsibilidade, segurança jurídica. Agora, é óbvio, né, que o interesse que hoje prevalece nesse sentido é o interesse econômico. Mas eu entendo que este interesse econômico tem que estar a serviço da população brasileira, né? Não a serviço de uma empresa, não a serviço de um empresário, né, que muitas vezes a gente vê esses movimentos quando a gente tem votação no setor aqui na Câmara dos Deputados, não é diferente no Senado Federal, porque é um setor estratégico e que o volume de recursos é muito grande, certo? Mas nós vamos continuar lutando e trabalhando, estamos conversando com setores, né, deste segmento, que é um segmento importante de forma separada, e vamos buscar estar fazendo essa articulação política para que o parlamento possa dar essa contribuição e a gente tire isso do papel. Exatamente, eu queria falar sobre essa questão do parlamento, né? O senhor mostrou dados aí provando que o Brasil tem potencial para produzir esses fertilizantes, tem gás, tem insumos necessários para produzir esses fertilizantes, mas a produção ainda é muito baixa. A gente faz essa importação num custo elevado, né, por conta de taxas, transporte e tudo mais. Produzido no Brasil, com certeza esses fertilizantes teriam um preço ainda mais acessível. O que a Câmara dos Deputados, o que o senhor pretende fazer de agora em diante para tentar desenvolver essa produção brasileira? Nós precisamos, né, nesse momento, garantir essa interlocução com o governo, né, que a gente seja mais célere, né, afinal, nós estamos aí, e o Brasil, abrindo aqui um parêntese, né, parece que a gente não sai de eleição, né? Uma pesquisa dessa de opinião que todo mês sai, são várias, né, não custa menos de 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Quem é que banca isso? Como se a eleição fosse daqui a um mês, um país com tantos desafios, né, e a necessidade de melhorar políticas públicas. A pauta, quase todos os dias, é tratando de eleição. Mas, dito isto, para que a gente possa avançar nisso, né? Qual é o posicionamento do governo efetivo? O Ministério de Minas e Energia esteve aqui, demonstrou interesse, mas a gente precisa trocar essa boa vontade e intenção em fato concreto, certo? Nesse sentido, eu entendo que o Ministério de Minas e Energia tem um papel aí muito importante. E o outro, através do Ministério da Indústria e Comércio, que a gente possa fazer com que a gente
atrair esses investidores. Quem tem interesse, é óbvio que nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos desse planejamento e previsibilidade, porque ninguém vai investir dinheiro numa monta, que é um valor significativo, se não tiver isso. Haja visto que nós temos a garantia do mercado, né, que é, em grande parte, o agronegócio no que diz respeito a esses produtos nitrogenados. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Eu que agradeço. Nosso programa está chegando ao final. Para você que nos acompanhou pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos assistiu pelo YouTube, aproveite também para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados. Agradeço também pelos nossos mais de 1.300.000 inscritos. Obrigado também pela sua companhia e até a próxima.